E diz assim a palavra do nosso Deus: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nós somos gratos ao Senhor por sua palavra, porque por ela o Senhor nos instrui, nos corrige, por ela, ó Deus, o Senhor produz genuína fé no nosso coração, nos alimenta, nos consola. Pedimos que o Senhor cumpra os propósitos do Senhor para a vida de cada pessoa agora, durante a exposição das Sagradas Escrituras. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor cative o nosso coração para estar atento e desejoso de ouvir a voz do Senhor. Por favor, meu Deus, fala conosco. Nós precisamos muito ouvir o Senhor. E nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, não há nada mais dolorido do que perder um ente querido. Infelizmente, desde o ano passado, nós temos perdido muitos entes queridos, muitos amigos, parentes, e a morte, ela é sempre muito dolorosa, mesmo a morte de um servo de Deus. Nós sofremos por causa do distanciamento, da saudade. A morte é sempre um problema para nós. Todavia, Deus não nos deixou só, não nos deixou sem consolo. Ele nos dá a sua palavra, e a palavra de Deus para nós é um conforto, é um alento, é um alimento para nós. Esse texto que nós vamos expor hoje, ele foi escrito justamente para trazer consolo para aqueles que perderam entes queridos. A carta aos Tessalonicenses, na verdade as duas cartas, são as cartas do Novo Testamento que mais falam sobre a vinda de Jesus. Então, se você quer aprender sobre a vinda de Cristo, leia a primeira e a segunda carta. A segunda carta vai inclusive falar bastante sobre o anticristo. Essa primeira carta, ela vai falar várias vezes dentro da carta, ela vai tocar no ponto acerca da volta de Jesus. Mas, o capítulo 4, a partir do versículo 13, até o versículo 11 do capítulo 5, é onde Paulo vai esmiuçar melhor esse tema da volta de Cristo. Então, é aqui que nós vamos encontrar mais detalhes desse tema. Então, hoje e no próximo domingo, nós vamos estudar e tentar destrinchar o que Paulo tem a nos dizer sobre o tema da volta de Cristo. E Paulo dividiu a sua mensagem em duas partes, e está bem claro isso aqui, porque as duas partes terminam com um chamado ao consolo. A primeira parte, que vai do 13 ao 18, Paulo conclui assim no versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, o que foi escrito é para trazer consolo. A segunda parte, que vai do 5 ao 11, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, termina também com esse chamado. Se você olhar no versículo 11 do capítulo 5, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, observe que o propósito de Paulo ao escrever não é só instruir, não é só aguçar a curiosidade, porque nós muitas vezes somos muito curiosos no que tange a volta de Cristo. Por mais que de fato a Bíblia vai trazer muito ensinamento, mas o propósito principal é trazer consolo, porque quando você perde um ente querido, isso de fato às vezes aperta demais o nosso coração. E a palavra foi escrita justamente para isso. Por isso que Davi, no Salmo 119,
lá no versículo 92, ele diz o seguinte: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. A Bíblia foi escrita para trazer alento para o nosso coração, quando estamos deprimidos, cansados, desanimados, com medo, angustiados, coração apertado. As Escrituras servem para trazer alento para os nossos corações. E se queremos aprender sobre isso, então precisamos ir para as Escrituras e ler e entender o que Deus tem a nos dizer aqui. Paulo, ele começa o versículo 13, dando orientações para aquela igreja. Ao que parece, no versículo 13, alguns irmãos haviam falecido naquela jovem comunidade, e provavelmente depois que Paulo havia partido dali. A igreja de Tessalônica, é bom sempre lembrar, é uma igreja nova, quando Paulo escreve essa carta. Talvez essa igreja existia há talvez uns 2 meses só, uma igreja bem nova. E Paulo ensinou muita coisa naquela igreja durante o pouco período de tempo que ele esteve. Isso é um dado que me chama bastante atenção nessa carta, porque Paulo fica ali uns 2 meses só, e ele falou bastante coisa. Inclusive falou muito sobre assuntos escatológicos, sobre assuntos relacionados à volta de Cristo. E Paulo então ensina o que pode ensinar durante esse período de tempo curto. Ele tem que sair dali por causa da perseguição, e nesse ínterim, ao que parece, alguns irmãos ali, um ou mais, faleceu. E agora eles começam a pensar sobre o que vai suceder com esse irmão que faleceu quando Cristo voltar, como que vai ser. Eles parecem que eles estavam bem claros que Cristo voltaria, eles iriam ser arrebatados, mas não estava muito claro ainda como seria isso, como seria a ressurreição, quem ia ressuscitar primeiro, ou quem ia ser arrebatado. Isso não estava claro. Ao que parece aqui, olhando esse texto, que havia o seguinte pensamento na mente deles, só para você poder entender o pano de fundo aqui. Tanto Paulo quanto o povo do Novo Testamento, eles criam que Jesus estava às portas. Paulo dá a entender nas suas cartas que ele cria que Jesus poderia voltar ainda na sua geração, E parece que os crentes da igreja de Tessalônica achavam que Cristo ia voltar a qualquer momento. Talvez isso explique por que essa igreja era uma igreja tão viva, tão fervorosa, porque eles viviam hoje na expectativa que Jesus voltaria amanhã. Então isso era muito vivo no coração deles. E tanto que depois, quando começa a vir as lutas, as perseguições, eles começam a achar que o anticristo já estava aparecendo. Aí Paulo escreve a segunda carta para corrigir esse pensamento equivocado. Então, dentro dessa linha de pensamento, eles estão crendo o seguinte: Jesus pode voltar a qualquer momento, e quando ele voltar, nós vamos ser arrebatados, vamos ser transformados, vamos morar com ele, vamos ter um corpo glorificado. Aí morrem alguns irmãos da igreja, aí começa aqueles questionamentos, o que é normal, quando morre pessoas, a gente começa a pensar, onde ele está agora, ele está com o Senhor, como que ele está lá diante do Senhor. Esse tipo de conversa é normal entre crentes, quando alguém morre. E eles então começavam a conversar entre si: e agora, se Cristo voltar, e esses que já morreram, e quando eles vão ressuscitar? Como é que vai ser isso? E isso estava angustiando de alguma forma o coração deles, porque isso não estava claro na mente deles. E por isso que Paulo, então, ele passa a ensinar nessa carta. Ele vai ensinar com o objetivo de consolar pelo ensino. Mas antes de ensinar, ele traz uma exortação. E há 3 lições principais aqui, e vamos ver cada uma delas. A primeira é que Paulo vai chamar a atenção para nós que o entendimento correto a respeito da vinda de Cristo é que vai trazer consolo. Olha para você ver o versículo 13. Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então Paulo deseja que a igreja tenha um entendimento correto a respeito da segunda vinda de Jesus. Por isso que ele fala: não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem.
Só quero abrir aqui um parêntese. Quando Paulo diz que não sejais ignorantes, Paulo não está sendo aqui mal educado, tá? Ou desrespeitoso, porque às vezes quando você chama alguém de ignorante, parece que você está sendo desrespeitoso com a pessoa. Ignorante que quer dizer simplesmente desprovido de conhecimento, é só isso. Paulo dizendo, não queremos, irmãos, que vocês estejam desprovidos de conhecimento a respeito à volta de Cristo, tá? É só isso que ele está se referindo aqui. Então, por que Paulo não quer que a igreja haja com ignorância? Porque não precisa. Porque há nas Escrituras ensinamento suficiente a respeito desse tema, capaz de trazer consolo e esperança para o nosso coração. E por isso que ele diz que não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, que não foram salvos por Cristo Jesus, eles não têm entendimento, eles não têm esperança, e qualquer entendimento que eles têm não é verdadeiro. Agora, aqueles que conhecem as Escrituras, eles têm bastante entendimento, ou pelo menos têm acesso a esse entendimento, o que será capaz de dar esperança quando alguém morrer. Agora eu quero chamar a atenção para um outro detalhe no texto. Ele diz que não sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Essa expressão, aos que dormem, é muitas vezes mal compreendida. Alguns, por exemplo, o pessoal da igreja adventista, afirmam categoricamente que quando alguém morre, ele está dormindo. Por exemplo, se alguém morreu, nesse exato momento ele está dormindo, e ele só vai acordar quando Cristo voltar. E eles alegam isso com base em expressões como essas, que aparecem nas Escrituras mais de uma vez. Mas esse não é um bom entendimento dessa expressão. Os que dormem não quer dizer que aqueles que morreram estão dormindo lá no céu, tá? Primeiro que o céu não é um hotel de luxo, tá? Com cama de luxo para você ficar dormindo até Cristo voltar. Longe de ser essa a ideia bíblica. Essa expressão deve ser entendida de várias formas. Pensa o seguinte, essa terminologia você deve olhá-la do ponto de vista de quem está olhando o morto. Quando você olha alguém que está morto, qual que é a percepção que você tem? Que ele está dormindo. É simples. Não é essa a ideia que tem quando você olha alguém morto? Ele está com a aparência de que está dormindo. Por isso que não é incomum você ir no velório as pessoas dizerem, nossa, ele parece que está dormindo, mas parece mesmo. Isso é normal. Um outro detalhe também é que essa expressão nos lembra aquilo que diz lá em Apocalipse 14, 13, que aqueles que morreram estão descansando dos seus labores aqui na terra. Por isso que essa é a ideia dos que dormem, no sentido de que eles estão descansando, estão longe do sofrimento, labor, angústia, sofrimento aqui da terra. Mas a linguagem bíblica, quando se refere às pessoas que morreram e foi para o céu, ela é sempre dinâmica, nunca é passivo, nunca é a ideia de alguém que está dormindo, tranquilo, não, nunca, longe disso. Vou te dar alguns exemplos, porque essa expressão seria sem sentido dizer que aqueles que dormem, que aqueles que morrem estão dormindo. Seria sem sentido, por exemplo, a parábola ou a história, alguns vão dizer que não é parábola, do rico e do Lázaro. Quando Jesus conta essa história do rico e do Lázaro, você vê que é bem dinâmico, tanto quem está no inferno, que está sofrendo, quanto aquele que está no céu, tá? Não há uma ideia ali de alguém que está passivo, longe disso, tá? Jesus disse para o ladrão, que se converteu ao lado dele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Nada de hoje estarás comigo dormindo, e também não teria sentido o sono da alma, quando Paulo declara, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, e lá Paulo está falando do seu compromisso com Cristo, e ele fala o seguinte, quer presente, ou seja, estando vivo, ou quer ausente, ou seja, ausente do corpo, lá no céu, nós vamos nos esforçar para agradar a Deus, ou seja, aqui na terra ou no céu, eu quero agradar a Deus em todo lugar que eu estiver. É sempre uma visão ativa nas Escrituras. É a mesma coisa, você pode perceber na declaração de Paulo, a carta aos Filipenses, não tem
nenhuma percepção de alguém dormindo. Quando Paulo fala que eu prefiro estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É sempre uma ideia de algo dinâmico e vivo. E se você ler o livro de Apocalipse, também não faz sentido o sono da alma, porque no livro de Apocalipse, aqueles que morreram por causa do Evangelho não estão dormindo, eles estão orando, estão clamando e dizendo: até quando, Senhor, não julgarás o nosso sangue, aqueles que morreram como mártires por causa do Evangelho. E ainda em Apocalipse, lá no capítulo 7, você vai ler lá, dizendo que aqueles que morreram com Cristo estão servindo a Deus. Então, as Escrituras não nos dá respaldo para dizer que aqueles que morreram estão dormindo. Quando a Bíblia usa essa expressão, aqueles que dormem, é só para dizer que aqueles que morreram, tá? Essa expressão dormir é aquele na perspectiva de quem está olhando, tá? Mas eles não estão dormindo no céu, estão ativos na presença do Senhor. E seria sem sentido o Senhor levar o profeta Elias vivo aqui da terra e levá-lo vivo para o céu, para poder ir dormir lá no céu. É meio sem sentido isso aí. Deus pegar Enoque, Enoque, vem para cá, para você passar um tempão dormindo até, não tem sentido, isso não tem, está longe disso, tá? Então essa expressão, os que dormem, é aqueles que morreram, tá? E Paulo está dizendo para a igreja o seguinte: olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam sem instrução, sejam ignorantes com respeito aos que morreram, porque se vocês não tiverem entendimento, se vocês não se alicerçarem na verdade, o coração de vocês vai ficar tão triste quanto o coração daqueles que não foram salvos. Mas isso não pode ser assim, porque as Escrituras têm muito a nos dizer sobre esse assunto, para trazer alegria e paz e esperança no nosso coração. Agora é importante também lembrar que quando a Bíblia diz que para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, observe que ela não está negando a tristeza no luto. Observe a expressão, não entristecerdes como, ou seja, aqueles que são crentes e perdem entes queridos, eles se entristecem, e a Bíblia não condena isso, de forma alguma. Como não entristecer se morre um ente querido seu? Quando Jesus foi no velório de Lázaro, diz o texto que Jesus também chora. É bastante interessante aquilo. E por que ele faz isso? Se ele poderia ressuscitar Lázaro, é porque ele condoeu com a dor deles. Por que você lê no livro de Apocalipse, capítulo 21, que fala que quando Cristo vier morar entre os homens, aí o texto fala assim, ó, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, sofrer, chorar por alguém que você perdeu, não é pecado, e não é também espírito cristão. Agora, deixar que essa tristeza domine o seu coração, paralisar através dessa tristeza, se afundar na depressão, isso sim não condiz ao cristão. Ele tem o seu período de tristeza, seu período de dor, mas depois ele pelo Espírito, falando pela palavra, consolado, reerguido, animado, e ele continua pela graça de Deus a sua vida aqui na terra. Mas nunca a tristeza do crente é igual à tristeza do ímpio, nunca. Eu lembro quando a minha avó faleceu, e meu avô, para mim, ele é um grande exemplo de um homem de Deus. Se falar assim, pastor, dá um exemplo do homem de Deus, José Luiz de Souza, meu avô, ele para mim é o grande exemplo. E quando a minha avó faleceu, a igreja estava lotada no dia do velório, e ele foi lá na frente, e eu lembro isso, aquele dia eu chorei de dó dele, né? E ele tirou o óculos assim, limpou os olhos dele, tirou o óculos, nem sei se eu vou usar o óculos, eu que estou tirando o óculos aqui, tirou assim, limpou os olhos, e ele disse, eu estou chorando aqui, não é porque ela morreu em si, porque eu sei que ela está com Cristo agora, eu não tenho dúvida disso, mas é pela saudade. Como não chorar pela saudade? Mas como não sentir paz e esperança, sabendo que está com Cristo? Esse foi o consolo do meu avô, esse foi o consolo nosso, mas isso não diminuiu, isso não nos isentou, não retirou de nós a tristeza da saudade. A Bíblia não nega isso, não nega, por isso que a Bíblia diz que há tempo de chorar. A Bíblia entende que isso faz parte, e por isso que a Bíblia aponta para nós um local
onde nunca mais vai haver choro, um local onde nós nunca mais vamos perder ninguém, um local onde não vai haver pandemia, não vai haver doença, e nós nunca mais vamos perder uma só pessoa. E é para esse local que a Bíblia aponta, que é o novo céu e a nova terra, e a nossa esperança está lá. Enquanto estivermos aqui, infelizmente, ainda passaremos por lutas, mas é o entendimento correto das Escrituras é que vai nos dar força para enfrentar as lutas e as perdas que ainda teremos nessa terra. A segunda coisa que Paulo vai nos chamar a atenção é que esse entendimento a respeito da vinda de Cristo, ele só tem sentido por causa da ressurreição. Observa o que ele diz no versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, estará em sua companhia os que dormem. Observa aqui: pois se cremos, assim também o Senhor fará isso, isso e aquilo. Por que nós podemos ter confiança de que Jesus fará tudo o que Ele diz que fará? E olha que tem muita coisa aqui, vai até o versículo 17, o que Ele fará. Por que nós cremos nisso? Porque Jesus ressuscitou, essa é a grande prova. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria nenhum sentido, nada do que eu vou dizer aqui hoje não haveria sentido, porque não seria aplicável a nós, na verdade seria um desespero. Tudo que passa, todo o ensinamento de Paulo a seguir, só traria desespero para nós, se Cristo não tivesse ressuscitado. E o texto diz que, assim, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ou seja, se cremos que Jesus lá na cruz pagou pelos nossos pecados, se cremos que Ele na ressurreição venceu a morte, então eu posso ter convicção que quando Ele voltar, Ele vai trazer com eles aqueles que morreram salvos em Cristo Jesus, e Ele passa então a dizer tudo o que acontecerá em seguida. Mas o ponto de partida para as demais coisas é a morte e ressurreição de Cristo, porque nós não podemos ter esperança na volta de Cristo, esperança do arrebatamento, esperança de ressuscitar com um corpo glorioso, esperança de morar para sempre com o Senhor, se Cristo não tivesse morrido. É por isso que a Bíblia diz que se Cristo não ressuscitou, então nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas é justamente porque Ele morreu, pagou pelos nossos pecados e venceu o nosso maior inimigo, que é a morte, então todas as coisas que o texto diz que irá acontecer referente à segunda vinda de Cristo, eu posso crer com entusiasmo, com fé, com esperança, com expectativa. E é sobre isso que Paulo vai nos dizer aqui, porque a nossa confiança, ela não está firmada no nosso entendimento, por exemplo, a respeito desse tema. A nossa confiança também não está firmada na nossa igreja, por mais que você ame a sua igreja. A nossa confiança não está firmada também pelo fato que você está vindo aos cultos. A nossa confiança não está firmada porque você deu dízimo. A nossa confiança, ela está firmada tão somente na obra da cruz, porque Cristo pagou por todos os nossos pecados, porque Cristo venceu a morte. Então nós temos confiança de que tudo aquilo que Paulo vai dizer aqui nesse texto acontecerá. E em terceiro lugar, então, vamos ver que esse entendimento sobre a vinda de Cristo, ele segue uma ordem cronológica, e Paulo então passa agora a dar instrução de como isso vai acontecer. E ao dar uma instrução em ordem, observe que parece que havia uma confusão na cabeça dos irmãos em Tessalônica, de como essas coisas iam acontecer, e Paulo então didaticamente passa a explicar aqui nesse texto, tá? Então vamos acompanhar aqui, o que Paulo passa a dizer aqui, principalmente no versículo 15, fica claro que não é algo novo para aquela igreja. Observa o que ele diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, o que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, o que Paulo passa a dizer aqui não é algo novo,
Está claro aqui no texto. Ainda vos declaramos. Quando? Quando Paulo esteve com eles. Durante os 2 meses que Paulo esteve em Tessalônica, ele ensinou muita coisa sobre a volta de Cristo. Mas sabe aquela ideia de que você ensina algumas coisas, e aí você ouve, aí você entende algumas coisas, fica alguns fios soltos? É mais ou menos isso aqui. Mas isso é normal. Eu, por exemplo, quando eu leio, por exemplo, um capítulo de um livro, e se eu quero entender bem aquele livro, eu leio 2 vezes. E aí eu passo, olha, agora parece que eu entendi melhor o que está dizendo no livro. Na Bíblia, muito mais ainda. Se você lê um texto bíblico, você lê mais 1, 2 vezes aquele texto, fica mais claro. Por exemplo, quando eu vou pregar, eu leio a passagem várias vezes, talvez 10 vezes ou mais, leio, releio. A carta de Tessalonicenses, já não sei quantas vezes eu li ela toda. E isso vai me ajudando a ter uma percepção maior da realidade, ou da verdade do texto. Então Paulo instruiu a igreja, mas quando tiver a experiência de ter um irmão que morreu, aí eles pegaram aquilo que Paulo ensinou, mas aquilo que Paulo ensinou levantou outros questionamentos, e aí isso trouxe um pouco de confusão. E Paulo, inspirado pelo Espírito, então escreve para poder sanar essas confusões e colocar em ordem na mente do povo o que eles precisavam aprender sobre a volta do Senhor Jesus, tá? Então Paulo passa a descrever em ordem essas coisas aqui. Primeira coisa que Paulo vai mostrar é que quando Cristo voltar, essa é a ordem: os salvos que agora estão na sua companhia virão com ele. Ele disse isso na parte B do versículo 14, que assim também, porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, porque é através de Jesus, porque Jesus que pagou pelos pecados deles. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: quando Cristo voltar, ele não vai voltar sozinho. Essa é a primeira coisa que Paulo está ensinando à igreja, porque a pergunta é: e aqueles que morreram? A resposta de Paulo: aqueles que morreram vão voltar junto com Cristo. Então, essa é a ordem dos acontecimentos. Quando Cristo voltar a segunda vez, as pessoas que morreram, então, os seus entes queridos, nossos entes queridos que morreram, estão no céu, dinamicamente, eles vão voltar com o Senhor Jesus. Essa é a primeira coisa na ordem. Segunda coisa, quando eles vão voltar nas nuvens, mas não vão descer para a terra por enquanto. Então, ao chegar, não sei aonde, mas na volta, em algum lugar, o texto diz que o Senhor Jesus, ele vai dar uma ordem de comando, tá? Olha para você ver, e o versículo 16 tem muita lição. A primeira parte do versículo 16, acompanha na sua Bíblia. Porquanto o Senhor mesmo dará dada a sua palavra de ordem. Então, a ideia aqui, pensa num general, que ele chega e dá uma palavra firme para a tropa. No grego aqui, a palavra de ordem é literalmente uma ordem gritada. Ele vai falar alto, vai chamar a atenção de todo mundo, certamente de quem veio com ele, dos anjos, porque chegou o grande dia do Senhor. Ele está chamando todo mundo para prestar atenção. Depois disso, há um outro acontecimento aqui. O arcanjo Miguel chama a tropa dos anjos ao comando, versículo 16. Então, primeiro o Senhor dá a palavra de ordem, depois, ouvida a voz do arcanjo. O texto não diz o que o arcanjo disse, nem o que Jesus disse, mas o arcanjo também fala. Quem é o arcanjo? A palavra arcanjo quer dizer chefe dos anjos, tá? Isso quer dizer arcanjo. Só vai encontrar essa palavra 2 vezes na Bíblia, aqui nesse texto e no versículo 9 de Judas. Judas só tem um capítulo. Só nessas 2 passagens você vai encontrar essa palavra arcanjo, chefe dos anjos. Pode ser que ele seja o chefe dos anjos, tá? O comandante maior dos anjos, porque lá em Daniel fala de um outro anjo também que era chefe, mas pode ser que seja uma patente menor, né?
É igual no exército, né? Tem o chefe e o chefão. Pode ser que seja isso. Porque Miguel, lá em Daniel, capítulo 10, versículo 13, é descrito como um dos primeiros príncipes. Ou seja, Miguel também era um anjo que liderava alguns anjos. Mas dentro da hierarquia é possível que o arcanjo aqui seja talvez o chefe maior ou um desses chefes. Isso não está muito claro no texto. O ponto é que ele tinha bastante autoridade, porque depois de Jesus ele chama, ele fala, e ao que parece, o que ele está fazendo ali? Está chamando os anjos para o serviço deles, porque os anjos teriam dois serviços: um, tocar a trombeta, que é o próximo passo na ordem cronológica aqui, e depois, o texto aqui não diz, mas em Mateus vai dizer, que eles vão ser responsáveis para reunir o povo de Deus aqui na terra. Esse é o trabalho deles, tá? Os detalhes a Bíblia não diz, mas eles é que farão esse trabalho, e o arcanjo é que vai dar a sua palavra de ordem também. E aí em seguida, o texto diz, em quarto lugar, que os anjos tocarão a trombeta de Deus, tá? E ressoado, ou seja, a partir do momento que a trombeta tocar, houver o estrondo da trombeta, é que o Senhor descerá do céu. E o toque na trombeta, nas Escrituras, está associado com a vinda de Deus ao seu povo. E por quê? Porque o toque da trombeta é para chamar a atenção de que algo extraordinário vai acontecer. Essa é a ideia. Chamar a atenção para um evento marcante na história. Por exemplo, quando Deus veio ao encontro de Moisés no monte, antes de ele entregar os 10 mandamentos, você lerá em Êxodo 19, que isso foi feito em meio a um grande clangor de trombetas. Os profetas Sofonias e Zacarias profetizaram a vinda do Senhor para resgatar resgatar o seu povo. E ele diz que o Senhor faria isso em meio ao soar das trombetas, tá? Então essa é a ideia bíblica, é a ideia de que essas trombetas apontam para um evento glorioso em que Deus vai agir em benefício do seu povo. O Senhor Jesus declarou no Evangelho de Mateus que Ele vai enviar os seus anjos com clangor de trombetas para reunir os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo declara que o som da última trombeta, é no som da última trombeta que os mortos em Cristo ressuscitarão. Então você consegue reconstruir a imagem aqui na sua mente? O Senhor Jesus dá uma palavra de ordem, em seguida o arcanjo fala, os anjos tocam a trombeta, e imagina agora esse som ecoando por toda a terra, anunciando que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está vindo. Então, quando Cristo vier, todo olho verá e todo ouvido também ouvirá. A vinda de Jesus será realmente algo marcante. O livro de Mateus fala que o céu vai escurecer, vai haver terremoto. E agora você imagina aliado a isso, um som audível por toda a terra, de trombetas tocando, e Cristo vindo em toda honra, glória e pomposidade dos céus para a terra, de maneira que todo olho que está aqui vai olhar e vai ver. Esse dia vai ser o dia mais glorioso de toda a terra, mas vai ser um dia assustador. Para o povo de Deus vai ser maravilhoso, porque rapidamente eles vão sair daqui.
mas para aqueles que ficarem aqui na terra vai ser um dia de desespero. Por isso que a Bíblia diz que Jesus não virá enquanto o evangelho não for pregado em toda a terra, porque naquele dia, todas as pessoas da terra que rejeitaram a mensagem que de alguma forma chegou até eles, eles vão olhar agora e vão dizer: agora complicou, porque aquilo que aqueles crentes diziam é verdade e aconteceu. Eles vão olhar aquilo e vão dizer: estamos perdidos. E é bem isso mesmo. O livro de Apocalipse diz que as pessoas vão pedir para os montes caírem sobre elas, ou seja, elas vão querer se matar, mas nem isso vão conseguir, porque ninguém pode se matar se Deus não permitir. Você pode dar um tiro na sua cabeça que a bala não sai, se Deus não deixar, não vai. E aquele dia vai ser um dia terrível para aqueles que ficarem, para aqueles que não foram salvos. É por isso que a Bíblia diz que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É um dia, hoje, Deus chama as pessoas ao arrependimento, porque aquele dia não vai ter segunda chance. Jesus não vai vir proclamar o evangelho, o tempo de salvação terá encerrado, tá? Vai ser um evento marcante, glorioso, mas ao mesmo tempo de grande desespero para aqueles que não foram salvos. Dentro dessa ordem cronológica, o texto diz que o Senhor Jesus virá com aqueles que já morreram. Por isso que ele disse que no versículo 15, que a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem. Observe quando ele diz precederemos, porque Paulo acha que ele poderia estar vivo nessa época. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, aqueles que estão vivos só vão ser arrebatados depois, essa é a ordem, depois que aqueles que já morreram forem ressuscitados. Essa é a ordem dos eventos, tá? Então o Senhor Jesus virá com aqueles que já morreram, e aqueles que já morreram, então nesse momento eles vão ressuscitar. Se você lembrar do capítulo 3, versículo 13, quando Paulo expressa a sua oração, aí ele fala no versículo 13 o seguinte: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Jesus virá com santos. Então aqueles que vierem com Cristo vão receber um corpo glorioso, e isso vai ser instantâneo. Você que acompanhou a exposição que nós fizemos de 1 Coríntios capítulo 15, você vai lembrar um pouco, e se você não acompanhou, só você entrar no YouTube lá, que você vai ter lá, e vale a pena, viu? Aquele texto lá é um dos textos mais ricos da Bíblia, para nos ensinar sobre como será o novo corpo que nós vamos receber. Mas isso aí você tem que rever, se você não viu, não tem como repetir isso aqui. Mas é importante destacar, porque isso sim está ligado ao texto, é que isso vai ser rápido. O texto diz que é como um piscar dos olhos. Então aqueles que virão, com o piscar dos olhos, vão receber o corpo ressuscitado. Porque quem morreu nessa época, pelo menos a grande maioria, não vai ter praticamente quase nada mais na terra. E como isso vai acontecer? Nós não sabemos, mas não precisa preocupar com isso, porque aquele que trouxe à existência do nada o que existe hoje, isso aí é simples para Deus. Agora o ponto é que vai ser muito rápido. Eu lembro que antigamente eu ficava pensando que ia reunir os ossos, ia juntar tudo. Não, é rápido, é não abrir e fechar dos olhos. Enquanto eu falei que já fez assim várias vezes, viu como que é rápido? Então rapidamente essas pessoas vão receber um corpo glorioso, um corpo transformado, algo sem igual na história. Depois você vê a exposição de 1 Coríntios, que você vai ver o quão glorioso será esse corpo. O outro detalhe no texto, nessa ordem cronológica, é que depois desses acontecimentos, os vivos serão arrebatados.
Observe o que ele diz no versículo 17: depois, ou seja, depois que aqueles que vierem com Cristo forem ressuscitados, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Então os vivos, então, depois serão arrebatados. Como isso vai acontecer, pastor? Abre a sua Bíblia, Mateus 24. Abre lá, não coloquei no meu esboço aqui, porque é mais interessante você ler. Mateus 24, versículo 40 e versículo 41. Aqui você tem uma descrição de como isso acontecerá, tá? Diz o seguinte, versículo 40 de Marcos, eu falei? É Mateus, desculpa. Mateus 24, versículo 40 e 41. Diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aqui está a descrição de como será isso. Ou seja, no dia do arrebatamento, se você é casado e a sua esposa não é salva, ela vai ficar. Ou se o seu esposo não for salvo, ele vai e você vai ficar. No dia do arrebatamento, se você estiver lá no seu trabalho, e do seu lado, onde você trabalha, tem alguém que não foi salvo, você vai, ele vai ficar. O problema é se for o piloto for salvo, né? Aí o avião vai ser desgovernado. Mas estou brincando. Estou brincando não, é um problema. Estou brincando porque Deus está no controle de tudo isso aí. O ponto é que um vai, estarão 2 juntos, um poderá ir e o outro não, a não ser que os 2 sejam salvos. Isso quer dizer que aqueles que não forem, vão entrar em desespero. Principalmente aqueles que frequentou a igreja a vida toda e nunca tomou uma decisão por Cristo. A vida toda eles foram na igreja. Então eles já ouviram, por exemplo, você vê muito tempo aqui na igreja presbiteriana, você viu o pastor Carlos pregar em 1 Coríntios capítulo 15, você viu o pastor Carlos pregar em Tessalonicenses. Então você já sabe. Então o outro sumiu. Meu amigo, aí você já pode entrar em desespero, porque a casa caiu. Vai ser bem assim. E quem frequenta a igreja já sabe, mas nunca tomou a decisão por Cristo, só de pensar já dá tão um negócio ruim assim, porque vai ser terrível. Então, meu querido, não fica brincando não, é hora de você tomar a decisão por Jesus, se você ainda não tomou, porque é assim que vai acontecer. E observe outra coisa no texto, no versículo 17, ainda que seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram. Agora, aqueles que ressuscitaram e aqueles que foram arrebatados estão no mesmo nível. Por que no mesmo nível? Porque ambos têm um corpo glorificado. Ambos foram transformados. E ambos estão com o Senhor Jesus. E o texto diz o seguinte: então estarão juntos com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ambos viverão para sempre com o Senhor. Mas surge uma pergunta: viverão onde? Vão viver para sempre lá na nuvem? Essa é a ideia bíblica? Paulo não explica isso aqui, porque parece-me que isso não era difícil para eles entender. Paulo está explicando aquilo que estava confuso na mente deles. Mas em outro lugar das Escrituras nós podemos saber. Porque qual que é a ideia quando você olha outros textos na Bíblia? Então o Senhor vem, acompanha a ordem aqui para você aprender. O Senhor vem, o Senhor Jesus dá uma palavra de ordem, em seguida o arcanjo fala, os anjos então, atendendo o arcanjo, tocam a trombeta, toda a terra vai ouvir e saber que o Senhor Jesus está vindo. Aqueles que morreram então e que vieram com Cristo vão ressuscitar primeiro, vão receber um corpo glorioso. Em seguida, aqueles que estão vivos vão ser arrebatados, vão estar todo mundo com o Senhor Jesus lá nos ares. Lá nos ares. E agora, o que acontecerá depois? O que acontecerá depois é que essa terra será transformada. Será transformada. Pedro vai dizer: eis que crio, Deus dizendo, novo céu e a nova
terra. Apocalipse 21 usa a mesma expressão, que Deus criou um novo céu e uma nova terra. A palavra novo na língua grega, ela tem, melhor, na língua grega existe duas palavras para se referir a novo. É diferente do português. Por exemplo, quando você reforma o seu carro, você pegou o seu carro, reformou ele todinho. Aqui que você vai dizer, meu carro está zero, não é assim? Meu carro está novo. Mas não está novo, seu carro está reformado, mas você não tem uma palavra, você vai dizer está novo. E você vai e compra um carro novo mesmo, zero bala, você vai dizer eu tenho um carro novo. Só que um é novo de zero e o outro é novo de reformado, mas você só usa a palavra novo, que é o que tem no português. Na língua grega tem duas palavras, uma que você se refere a novo de reformado e a novo de zero, 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 zero. O texto, tanto de Pedro quanto de Apocalipse, quando fala que Deus cria novo céu e nova terra, a palavra grega ali é novo de reformado. Então, o Senhor está lá nos ares com todo mundo, os que foram ressuscitados, que foram arrebatados. E que Deus fará agora? Ele vai reformar toda a terra. Isso aqui vai ser consumido com fogo. E vai ser refeito tudo. Qual outra base que nós temos para dizer isso? Romanos 8, do 19 ao 22, em Romanos 8, Paulo vai dizer que a criação, ela geme, esperando o dia da redenção dos filhos de Deus. E por que Paulo diz isso lá? Porque o que fez com que a criação estivesse debaixo da maldição do pecado? Adão. Lembra de Gênesis, o que Deus diz lá em Gênesis 3, versículo 17 ao 19, Gênesis 3, Deus diz assim, por vossa causa, Adão, maldita é a terra. Então a terra se tornou maldita, não porque ela pecou, mas porque o seu representante, que era Adão, pecou e ele trouxe a maldição não só sobre a humanidade, mas sobre toda a criação. Por isso que Romanos 8, a partir do versículo 19, vai dizer que a criação geme, esperando o dia em que os filhos de Deus forem redimidos. Porque no dia em que os filhos de Deus forem redimidos, a criação também será redimida. E por isso que Deus então cria, renova, refaz um novo céu e uma nova terra, nos quais habita justiça. E lá em Apocalipse 21 diz que Deus vai habitar com os homens. Ou seja, a ideia agora não é que eu vou para lá, é Deus que vem para cá. Deus vai habitar entre os homens, o tabernáculo de Deus. Tabernáculo é a morada de Deus entre os homens. Então, onde que nós viveremos para sempre com o Senhor? Aqui. Aqui é o local onde viveremos para sempre com o Senhor. Mas esse local será um local transformado, mudado, um local glorioso, nos quais habita justiça. E essa terra, ela não será igual, ela será diferente. A Bíblia sempre mostra que existe uma continuidade, mas nunca é igual. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, quando fala do corpo glorioso, Paulo usa uma ilustração muito bacana. A ilustração de Paulo é o seguinte: do caroço vem a árvore. Para nós somos cuiabano, é melhor você pensar no pé de manga, né? É mais fácil você entender. Pensa num caroço de manga. Desse caroço de manga surge um pé de manga, certo? Você sabe que é do caroço que veio a manga, mas quando você olha para um pé de manga, ele se parece com um caroço? Não, ele é muito mais glorioso. Todavia você sabe que aquele pé de manga veio do caroço. Isso quem diz é Paulo, lá na carta aos Coríntios, capítulo 15. Ele só não fala de pé de manga, obviamente, ele usa outra planta. Estou dizendo que para nós é mais fácil de entender. E a ideia é a mesma. A criação é essa, mas não vai ser igual a essa. Sai dessa, mas totalmente diferente, gloriosa, algo realmente grandioso, grandioso.
tá? E esse é um assunto que vale a pena a gente estudar com profundidade, mas isso nós gastaríamos muito tempo e seria em outra oportunidade. Mas só quero destacar para os irmãos o seguinte: onde veremos para sempre com o Senhor? Aqui, nessa terra transformada, gloriosa, é algo realmente maravilhoso. Conclusão, versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então Paulo diz à igreja que eles deveriam consolar uns aos outros com essas palavras. Há algumas lições finais para nós aqui. Primeira coisa, a tarefa de consolar é para toda a igreja. Consolai-vos uns aos outros. Essa tarefa não é só do pastor, não é só dos presbíteros. Então, quando perdermos um ente querido, todos nós temos a obrigação de consolar um ao outro. Então, quando alguém está sofrendo, você tem que usar a palavra, com essas palavras, usar a palavra para consolar, trazer alento, ânimo para as pessoas. E o consolo, ele sempre vem do entendimento correto das Escrituras. É consolar-vos uns aos outros com estas palavras, ou seja, não é com as suas, não é com o que você acha, é com aquilo que a Bíblia diz. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Outra aplicação importante nessa conclusão é que, como crente, precisamos conversar sobre esses assuntos edificantes. Nós precisamos aprender a ter esse tipo de conversa. Quando a gente se reunir como família, quando a gente se reunir em algum encontro, a gente pode até conversar, irmão, sobre qualquer assunto. Você pode conversar sobre futebol, sobre carro, sobre política, não tem nada de errado. Mas seria muito estranho se nós não conversássemos sobre assuntos referentes às Escrituras. É muito importante nós conversarmos sobre isso. Eu achei bastante interessante, fiquei feliz, inclusive, quando teve aquele churrasco do pessoal da mocidade, da UPA. Foi bacana, tinha umas 40 pessoas lá. E ficou um grupinho lá comigo conversando sobre o sermão de 1 Coríntios 15. E aí eles ficaram lá conversando, porque eles acharam interessante aquela questão do corpo e tal, e nós ficamos um tempão conversando sobre isso. Isso é saudável, porque isso edifica, amplia o nosso entendimento, nos faz ter percepções de coisas que talvez não teríamos de outra forma. E eu concluo contando uma história. O ano passado, quando houve, no início da pandemia, das pessoas que eu conheço, que morreram, meu tio foi o primeiro, o presbítero Natanael Borges, conhecido por muitas pessoas aqui em Cuiabá. Ele morreu em julho do ano passado de Covid, e 15 dias antes dele morrer, nós almoçamos juntos na casa do meu pai. Ele estava de máscara, tudo certinho, ele e a minha tia, que morreu 15 dias depois que ele morreu também de Covid. E depois que almoçou, nós sentamos numa outra mesa que tem lá na sala, na casa do meu pai. E sobre o que nós conversávamos? Nós conversávamos sobre a volta de Cristo. O tema da volta de Cristo era um tema que chamava muita atenção para o meu tio, sempre chamou. Tanto que ele me visitou lá em São Paulo e eu dei para ele um comentário pastoral do Hernandes, de Apocalipse. Foi como o senhor gosta muito desse assunto, peguei e dei para ele aquele comentário de Apocalipse. E ele sempre lia ele. E ele estava comentando comigo justamente sobre uma passagem, sobre a volta de Cristo, que ele estava estudando, sobre a volta de Cristo lá. E nós começamos então a conversar sobre esse assunto. Só que interessante, nem eu e nem ele, obviamente, imaginávamos que 15 dias depois ele estaria diante de Cristo. Mas nós estávamos conversando sobre esse assunto. Ele se sentia animado com esse assunto, sem saber que ele viria face a face aquele de quem nós falávamos e de quem ele sonhava, de quem ele imaginava. Ele não imaginava isso. É isso que Deus espera de nós, que nós conversemos sobre as Escrituras, conversemos sobre esse assunto, e o dia que Ele quiser nos levar, então nós poderemos ver face a face sobre aquilo que nós tanto ouvimos e tanto falamos nessa terra. Amém?
Vamos ficar em pé, vamos orar.